Continuando então a nossa gravação, senhores, a nossa correção, parte 2, não é mesmo? A gente vai falar agora das outras, da outra parte que faltou. E vamos começar aí com a questão 11, é claro. Uma paciente de 27 anos, com história de cirurgia cardíaca bem-sucedida para correção de comunicação interventricular há 10 anos, procurou unidade de pronto atendimento referindo palpitação de início da 3 horas. Conta que foi a uma festa no dia anterior e que ingeriu bebida alcoólica em grande quantidade, vomitando durante a madrugada. Acordou com cefaleia e sede. O paciente está pálido, desidratado, taquipneico, apresenta cicatriz de esternotomia mediana e pressão sistólica de 70. A frequência cardíaca, conforme visto no monitor, está oscilando e a frequência cardíaca está em 170 batimentos por minuto. A ausculta cardíaca revela um ritmo irregularmente irregular, com variações de intensidade da primeira bulha entre os batimentos. Então, perceba o seguinte, pessoal, perceba que você tem aqui uma, uma frequência de 171 e você vê a ausência de onda P no traçado do eletrocardiograma. Lembra que eu falei para vocês já, senhores? Esse termo irregularmente irregular, quando se tem um quadro irregular aí, olha aqui, irregularmente irregular, não tem para onde correr. Está falando de fibrilação atrial. É uma paciente que tem fibrilação atrial, senhores. E aí, nesse caso, a conduta é o quê? Realizar cardioversão elétrica, realizar ressuscitação volêmica, administrar metropolol endovenoso, administrar amildarona endovenosa. Bom, se existe um quadro, a indicação é, se existe um quadro de instabilidade hemodinâmica, você faz cardioversão. A instabilidade hemodinâmica é definida quando você tem desproporção entre pressão arterial e frequência cardíaca. A pressão dessa paciente está normal? Não dá, pessoal. Tá falando aqui, ó, a sistólica era de 70. A frequência cardíaca 170. Existe uma desproporção grande aí. Existe uma hipotensão com ataque taquicardia. É instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica é igual a cardioversão elétrica, é igual a choque, nesse caso aqui, tá? Ah, mas ela tá falando, doutor, ela tá falando, ela contou até a história, ela não tá estável, ela não tá inconsciente. É um pouco diferente, né? Um pouco, não diria muito. Ela não está inconsciente, ela está consciente, porém instável. Tanto é que a questão deixa claro que fala assim, ó, o paciente está oscilando muito em sua PA, seus sinais vitais estão instáveis. Então, existe um quadro de instabilidade, tem que fazer choque. 12. Uma mulher de 45 anos, hipertensa controlada com índice de massa corporal de 20, é submetida a procedimentos de correção de hérnia umbilical com regime ambulatorial, sob anestesia local. Olha só. O anel herniário apresenta ter cerca de 1,5 centímetros de diâmetro. Diante disso, o médico opta pela correção sem o uso de telas de reforço. Então, ó, quer saber o seguinte: tem que fazer antibiótico, profilaxia ou não? Galera, tá falando aí, ó, que era uma correção tranquila, ambulatorial, a anestesia foi local, não fez uso de tela, não colocou então material aí de corpo estranho. Então, o que que é isso? É uma cirurgia que é considerada limpa, uma cirurgia que nem sequer talvez tenha sangrado, né? Bom, então a cirurgia limpa. Olha só, antibiótico profilaxia, não precisa utilizar, ela é limpa. Antibiótico profilaxia, posso dispensar. Então, tá indicado aqui, porque é ambulatorial? Não. Olha B, cirurgia realizada é considerada limpa, sem indicação de antibiótico profilaxia. Perfeito. Foi ambulatorial, não usou tela, não fez anestesia, já foi local, tudo tranquilo. O anel herniário aí, 1,5 centímetros só. Vida que segue, vida que segue. Olha só a 13. Um paciente de 5 anos chega ao pronto atendimento com queixa de odinofagia há 2 dias e febre 38 graus. No exame físico, apresenta exudado amigdaliano e hiperemia acentuada. Para se evitar a evolução para a febre reumática, o antibiótico de primeira linha para a erradicação do estreptococo beta-hemolítico da orofaringe prescrito é cefalexina? Não. Amoxicilina? Não. Eritromicina? Não. Bezetacil. Galera, não tenha dó de crianças, vai de Bezetacil. Na verdade, tem dó. A gente fica com dó, mas tem que indicar. Porque ela realmente é a indicada para inibir a evolução da febre reumática. Se você não fizer nada nessa paciente, nessa criança, vai curar.
A maioria das vezes some sozinha essa infecção aí de amígdalas, de garganta. Some. Você só controla com dipirona, antitérmico, some. Só que posteriormente pode ter uma complicação aí de febre reumática, ou uma glomerulonefrite pós-streptocócica. Para evitar isso aí, penicilina é o indicado, tá? Uma paciente de 23 anos, G3, parto 3, sem antecedentes mórbidos, procura atendimento ambulatório de planejamento familiar, manifestando o desejo da laqueadura tubária. Durante a consulta, refere não desejar orientações sobre os outros métodos, pois já estou decidida. De acordo com a lei de planejamento familiar, o profissional de saúde deve. Galera, o que que a lei fala? A lei fala o seguinte: primeiro, idade mínima, 21 anos. Independente de filhos. Ah, não precisa ter. Não tem filho nenhum. Quer fazer? Pode fazer. Segundo, não precisa de autorização. Era ridículo essa história de que o marido tinha que autorizar. Não tem essa história, não. Ela que decide se quer ou não quer, então saiu fora essa questão de autorização do marido. Não tem. Uma outra coisa tem que ser manifestar esse desejo em 60 dias antes da toda a situação do planejamento da laqueadura. Pode ser feito no momento pós-parto. No momento ali do parto, cesárea aproveita e faz, pode ser feito. Outra coisa, outros métodos devem ser ofertados. Então aqui, tem idade mínima? Tem. Beleza. Ela perguntou: não quero orientações de outros métodos, não. A senhora, você vai querer. Você não quer, não? Então, beleza, mas tampa teu ouvido aí, então. Mas eu vou falar. Por quê? Porque a lei me obriga a falar. Então eu tenho que falar. Nem que você não quer saber, eu vou ter que falar. Você fala, tem isso. Porque no documento que ela assinar e que você assinar como médico, vai estar escrito que você ofereceu todos aqueles métodos para ela antes de dar a questão da esterilização ali, da anticoncepção definitiva. Tá? Então, prescrever contraceptivo hormonal, pois a paciente não se enquadra nos casos permitidos pela. Não, mentira, se enquadra sim. Informar a paciente que é necessária a autorização do cônjuge? Não, isso aqui saiu. C. Oferecer informações sobre outros métodos anticoncepcionais para que a paciente possa fazer livre escolha entre os métodos reversíveis e irreversíveis? Perfeito. D. Ofertar orientações sobre métodos anticoncepcionais reversíveis, pois não se enquadra nos casos permitidos pela lei? Não. Letra C. Vamos lá, vamos para 15. Um homem de 45 anos que trabalha na criação de porcos vai à consulta na unidade básica de saúde com queixa de lesões nos pés há 6 meses. Então, tem lesão no pé há 6 meses. No exame físico, nota-se lesões de pele papulosas, múltiplas, amareladas, não purulentas e com pontos enegrecidos centrais. Essas lesões estão localizadas nos pés e são pruriginosas e dolorosas. Sabe o que ele tem? Bicho de pé, fungíase. Olha só qual que é a lesão dele aqui, ó. A lesão dele é essa aqui, ó. É uma bolinha. Olha lá como é que fala. Lesão que é papulosa, amarelada, não sai pus e no meio tá assim, ó, pontos enegrecidos. Bicho de pé, rapaz. O que que mais que fala? Coça, coceira demais, pruriginosa. Coça e dolorosa. Quanto mais coça, aí dói daquela dorzinha. Bicho de pé, tá? É bicho de pé. Só que perceba que é múltiplo. Não é só um bicho de pé. São múltiplos. E tá ali com ele, ó, faz 6 meses. Logo, o que que vai fazer? Ah, recomendar o uso de sapato fechado e restrição da circulação nos reservatórios onde ficam os porcos e aguardar a resolução espontânea da. Não vai resolver espontaneamente, não, meus senhores. Não vai resolver, tá? Olha só. B. Administrar amoxicilina por via oral por 1 semana e pomadas antialérgicas para os pés. Recomendar calçados adequados e agendar retorno. Isso aqui é para quem vai na dermatologia de cidade grande. Quem não conhece o que é bicho de pé. Se tu não conhece o que é bicho de pé, procura na internet aí. Mas se você é do interior, foi uma criança criada no interior, você deve conhecer e já deve ter tido, inclusive, bicho de pé. C. Acionar a zoonose, tratar as pulgas dos porcos para interromper o ciclo, impedindo assim a transmissão de doença pela picada desses Não, gente, não é a zoonose, não. Não é zoonose, não, tá? Zoonose é doença que pega aí de animal para pessoa, lembra? Que não é. É D. Realizar retirada, tem que retirar, tem que fazer extração.
de larva dos pés, administrar tiabendazole oral ou ivermectina, conceder orientações sobre saúde, tratar animais e solo e prescrever vacinação antitetânica. Galera, a maioria das vezes, quando é só um, você só faz a retirada e já era. Mas como é múltiplo, é interessante a gente fazer um tratamento sistêmico também, tá? É interessante entrar com ivermectina, como deu a opção aí. Mas se fosse só um bichinho de pé, só a extração resolvia a situação, não tinha problema não, tá? Olha a questão 16. Deixa eu botar aqui pro vermelho para ficar mais legal. Ou então vou de marca-texto. Homem de 28 anos é trazido pelo SAMU 40 minutos após ter sofrido. Opa, ficou grande demais, peraí. Sofrido atropelamento. Ele foi encontrado desacordado no local do acidente, apresentando Glasgow 6. Ao chegar na unidade de saúde, foi para 3. Pressão arterial de 150 a 100. Irregularidade respiratória. Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto. Sendo realizado uma intubação traqueal. Muito bom. Ao exame físico, apresenta-se em mau estado geral, com certeza. Paciente em uso de ventilação mecânica com ausculta de ruídos adventícios, ausculta respiratória. O paciente está comatoso. Glasgow 3 e com pupilas isocóricas e midriáticas. Constata-se ainda reflexos fotomotores diretos e consensual ausentes, reflexos córneo-palpebral ausente e reflexo óculo-cefálico ausente. O paciente não está em sedação. Foi levantada a hipótese diagnóstica de hipertensão intracraniana pela equipe médica. Diante dessas informações, o achado clínico confirma essa hipótese é a presença de, galera, sem dúvidas aqui, não tem para onde correr. Glasgow 3, não, porque outras doenças podem rebaixar o Glasgow a 3, não só a infecção intracraniana. Miedrise pupilar, uso de cocaína pode fazer isso, algumas drogas podem fazer isso. Ausência do reflexo córneo palpebral também. Agora, tríade de Cushing é a tríade clássica da hipertensão intracraniana. E a tríade de Cushing, ela está composta pelo quê? Pela hipertensão, pela irregularidade respiratória e pela taquicardia e desculpa, e pela bradicardia do paciente. Então temos aí uma pressão arterial elevada, temos uma frequência cardíaca, um pulso diminuído e temos aí uma irregularidade respiratória, é a chamada tríade de Cushing e diz respeito que o paciente sim está numa hipertensão intracraniana. Perfeito? 17. Um homem de 30 anos com 90 quilos sofre queimadura ao acender uma churrasqueira. Ele apresenta lesões em face anterior do tronco e face ah, face anterior e posterior dos membros superiores e em face anterior do membro inferior. Então, opa, lesões anterior do tronco, anterior e posterior dos membros superiores e anterior do membro inferior esquerdo. O paciente é trazido consciente ao pronto-socorro, com queixa de muita dor, e ao exame físico nota-se eritema em todas as áreas atingidas com múltiplas bolhas, que já nos diz que é uma queimadura de segundo grau, principalmente em tórax, antebraço, mãos e pés. Nessa situação, considerando o volume e a posição da regra dos 9, vamos aplicar a regra dos 9, perfeito, preconizado pelo ATLS, então é Parkland, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação de queimadura e a reposição volêmica indicada nesse paciente. Galera, olha só, aqui está letra A. Queimadura moderada de terceiro grau, reanimação hídrica com cerca de. Bom, vamos entender o seguinte. Aqui de cara a gente já pode tirar a A. Por quê? Porque a A está falando que é terceiro grau, está falando de bolhas aqui, pessoal. Bolhas é segundo grau. Então, vamos tirar a letra A. Não é. B. Queimadura grave de terceiro grau, reanimação. Cara, terceiro grau. Terceiro grau não é, é segundo grau. Tira a letra B. C. Queimadura grave de segundo grau? Sim. A gente fala o seguinte: que ó, queimadura grave é aquela, por exemplo, que tem a superfície corporal queimada maior que 20%, sendo ela de segundo grau. Tem bolhas e tem mais de 20%. A gente vai fazer a regra dos 9 agora, mas tem mais. Então, sim, ela é grave e é de segundo grau. Vamos ver a próxima D. Queimadura moderada. Não é moderada, meu amigo. Exclui a D. Sendo assim, tu excluiu a letra A, porque não é terceiro grau, excluiu a B, não é terceiro grau, excluiu a D, porque não é moderada. Ela é grave de segundo grau.
Fechou na letra C, resposta correta. Não precisa nem fazer regra dos noves, nem fórmula de Parkland nesse caso. Mas vamos fazer agora para você entender como é que funciona a regra dos noves nessa questão e a fórmula de Parkland que vamos aplicar aqui. Vamos lá. Bom, então temos a seguinte situação. Aqui está falando que foi face anterior do tronco, então tórax e abdômen. Isso aqui é 18% de superfície corporal queimada. Está falando aqui face anterior de membro, desculpa, face anterior e posterior dos membros superiores. 9, um membro todo, 9, um membro todo, 9 mais 9, 18, então mais 18%. E aqui só a face anterior do membro inferior esquerdo, então 9%. Porque se fosse toda a circunferência do membro de um membro inferior, era 18. Né? Então 18 mais 18 vai ser aí 18 mais 18, 18 mais 18, mais 9, vai dar 45 de superfície corporal queimada. Superfície corporal queimada é de 45%. Bom, sendo assim, é de 45% de superfície corporal queimada, o que vamos fazer? A regra diz o seguinte: você vai pegar 2 ml vezes 45%, que é a superfície corporal que é queimada, tá? É, vezes. Peraí, deixa eu só ver se tudo certinho aqui, que a superfície corporal tá 45. O peso do paciente, é isso aí, tá certo? É isso mesmo, 18, 18, 9, 2 ml, perfeito. Vezes o peso do paciente, que é de 90. E vai achar o valor, né? Não vou calcular aqui, não vou usar calculadora e não vou calcular de cabeça, mas você vai fazer metade desse valor. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou calcular aqui. Calcula comigo aí, então, você também. Vou usar a calculadora mesmo, meu povo, porque se fosse na prova eu tinha respondido sem calculadora. Mas ia fazer forma de Parkland, vamos fazer. Então, 2 vezes 45 vezes 90 vai dar os 8.100. Aqui vai dar 8.100. Metade, que vai ser 4.000 litros e 50 ml, você vai fazer em 8 horas. E a outra metade nas próximas 16 horas. Ficando assim, 24 horas de reposição. Aqui, ó, ele só fez o seguinte, ó, ele só calculou esse 4.500, dividiu por hora, em 8 horas e por hora em 16. Então, ó, 4.050 dividido por 8 vai dar 506 ml. Ele fala reanimação hídrica com cerca de 500 ml de zinc lactato nas primeiras 8 horas. E os mesmos 4.050 dividido por 16 vai dar 253 ml. Ele fala o seguinte: e após mais 250 ml hora por 16 horas. Perfeito. Letra C, não se fala mais nisso. Vamos para 18. 18, temos uma criança de 6 anos, é atendida em pronto atendimento com febre contínua em tronco em torno de 40 graus. Os sintomas iniciou aproximadamente há 4 dias. A criança fez uso de paracetamol sem melhora, apresentou a partir do terceiro dia de doenças, fezes amolecidas, com aspecto de borra de café e odor fétido. Opa, tem uma doença que cursa com isso, com febre, diarreia e essa borra de café. 3 a 4 episódios. No quarto dia de evolução surgiram atralgia em joelhos, rasgo cutâneo, sim, é ela mesmo, de aspecto mobiliforme e sangramento nasal importante. Não há descrição de sintomas semelhantes na vida pregressa da criança. Diante da suspeita de dengue, o médico decide realizar a prova de laço. Para isso, ele deverá aferir a pressão arterial. E aí, vamos lá. Galera, o que que temos aqui? Borra de café, sangramento coagulado, né? Então é um paciente que provavelmente está com febre, desculpa, que realmente está com dengue, está tendo alguns sinais aí que tem esses sinais de alerta e precisamos fazer a prova do laço. Vamos relembrar como é que faz rapidinho. Prova do laço, qual que é a diferença? A gente vai pegar a média aí da pressão, na verdade a gente vai somar pressão arterial sistólica mais pressão arterial diastólica, dividir por 2, vai dar o valor, e aí que vamos inflar esse
X, esse valor do manguito, inflou no braço da criança. Vamos delimitar criança no adulto, a mesma valor que vai ser aferido, tá? A pressão arterial sistólica com a diastólica dividida por 2. Vamos delimitar aí 2,5 centímetros quadrados aí. E aí é o seguinte, você vai deixar a gente vai deixar, você não, deixa eu lembrar, a gente vai inflar os dois, vai inflar assim, vai deixar 3 minutos na criança, assim, e 5 minutos no adulto. É isso mesmo. 3 minutos na criança e 5 minutos no adulto. Quais são os valores? Os valores é maior que 10 petequias na criança. Se tiver maior que 10 petequias dentro desse quadrado de 2,5 centímetros, tá positiva a prova do laço. E no adulto, de 5 minutos, né? A gente deixou inflado por 5 minutos, tem que estar mais que 20 lesõezinhas petequiais dentro desse mesmo quadrado para estar positivo. Perfeito? Então tá. Então vamos lá. Letra A. Calcular o valor médio, inflar o manguito até esse valor, sim, por 3 minutos. É uma criança, é verdade. Contar o número de petequias que surgem na área delimitada no antebraço do paciente. Se contar mais de 10, o teste é positivo. Tá aí. Que a gente acabou de falar, que a gente acabou de relembrar. Que eu acabei de relembrar junto com vocês. É o que acabou de ser descrito aqui perfeitamente pelo INEP. B. Obter a pressão sistólica, inflar o manguito até esse valor por 3 minutos, sim, verdade. Contar o número de petequias na área delimitada, mais de 20 positivo? Não. É no adulto que é mais de 20. C. Calcular o valor máximo, inflar o manguito até esse valor por 10 minutos. Pelo amor de Deus, estourou o braço da criança, necrosou já. Então, não. 10 minutos, não. É 3 minutos. Nem no adulto é 10 minutos, né? Bom, vamos para 19. Uma paciente multigesta de 40 anos, cardiopata, com idade gestacional de 39 semanas, está na maternidade em trabalho de parto ativo, sendo assistida pelo obstetra. Durante a evolução do parto, a paciente começa a demonstrar exaustão e ausência de força para finalizar a ação do expulsivo, do período expulsivo. A obstetra, então, decide aplicar um fórceps de alívio após a analgesia. Tá? Para a realização desse procedimento, é necessário constatar a dentro do concepto vivo, dilatação cervical de pelo menos 8 centímetros, integridade das membranas amnióticas, D, apreciação fetal no plano -1 de Deli. Vamos lá, vamos relembrar alguns critérios para a gente aplicar a fórceps. Os critérios são, primeiro, a paciente tem que estar com a dilatação completa. Então tem que estar de 10. Você já exclui isso aqui, ó. Não é a letra B. Outra coisa, as bolsas devem estar rotas. Então já vamos excluir a C. Membrana amniótica íntegra? Não, deve ter rompido, bolsa, aí já rompeu, tem que estar rota, tá? E esse bebê tem que estar no mínimo a mais que o plano zero de Deli. Deli. Ou seja, tem que estar no +1, no +2, +3. Aqui está no -1 ainda. Perfeito? Então, esses são alguns critérios. Bom, tá errado também. Tá no -1. Então só sobrou feto vivo. É claro, tem que estar vivo. Uma outra coisa interessante é que não pode ter uma disfunção cefalopélvica. Esse bebê deve estar adequado para o canal de parto adequado para a pelvis materna, deve ter sido feita uma boa avaliação antes da gente fazer isso aqui, tá? Bom, vamos ver aqui. 20. Uma menina de 6 anos viajou de férias com a família para a República Dominicana, onde permaneceu por 10 dias. Na véspera do retorno ao Brasil, a paciente apresentou febre baixa, evoluindo em 24 horas para um quadro de diarreia súbita líquida e abundante. Ao desembarcarem no aeroporto, ela foi prontamente atendida pela equipe Anvisa, que a encaminhou ao hospital para avaliação devido à suspeita de cólera. Olha só, suspeita de cólera. Tendo em vista a exuberância dos sintomas e o grau de desidratação ao chegar ao hospital, a paciente é internada imediatamente no hospital. São coletadas amostras de fezes com resultado positivo para a cólera.
Durante a internação hospitalar, a paciente recebe, além de hidratação endovenosa e de sulfato de zinco, antibioterapia com doxiciclina de 3 miligramas quilo em dose única. Nessa circunstância, as medidas de prevenção e de controle permite ao quadro apresentado por a paciente inclui a manter a criança em isolamento padrão e de gotículas durante a internação. Cara, isolamento é interessante, porque pode contaminar outras pessoas, mas de gotículas não. O contágio aqui é fecal oral, é fezes, boca. Não é igual ao Covid ou alguma outra síndrome respiratória. B, proceder à notificação imediata do caso, com toda certeza, notificação imediata, não tem que fazer outra coisa, não, é que até 24 horas tem que ser notificado. A notificação imediata do caso à autoridade de saúde e vigilância municipal. Com certeza. Vamos ver assim. Realizar a testagem dos pais e ministrar antibióticos no caso de serem portadores assintomáticos. Não. Se é assintomático, não tem necessidade de fazer antibiótico, quadro assintomático, não. Muito menos vacinar eles como forma de profilaxia. Os pais e as pessoas contactantes das crianças durante o período de Não, 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 não. Realmente, a mais correta aí é a letra B. Perfeito? Com isso, espero vocês para a gente fazer a nossa parte 3. Beleza? Para na gravação nesse momento.